Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo, eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e do top 5 do final de semana, focando na estreia gigantesca do Diabo Veste Prada 2. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Como eu falei pra vocês, o Diabo Veste Prada 2 teve uma das maiores aberturas do ano e a gente vai ver também a continuidade do filme do Michael Jackson, a continuidade de vários outros filmes que, pra surpresa aí de muita gente, todos os filmes no top 5 já podem ser considerados grandes sucessos e muitos filmes que a gente está vendo também estão seguindo essa mesma linha, que mostra que os estúdios estão mais conscientes do orçamento, estão tentando fazer orçamentos um pouquinho menores, com exceção de Devoradores de Estrelas, que teve um orçamento de 200 milhões de dólares. Mas vamos dar uma olhadinha nessa abertura desse filme Diabo Veste Prada, que trouxe o retorno da Anne Hathaway e da Meryl Streep 20 anos depois do lançamento do filme original, lá de 2006. Eu tinha certeza que esse filme seria um enorme sucesso, porque ele traz aquela nostalgia de volta, é um filme bastante focado no público feminino, que normalmente filmes, né, a gente viu por Barbie, por exemplo, que conseguiu ser um sucesso gigantesco, que esses filmes que conseguem atingir vários quadrantes têm a tendência de ser grandes sucessos, especialmente um filme como esse, que é tão querido por tanta gente, que traz a presença da Meryl Streep, que é uma atriz que muita gente adora há muitas décadas, e a própria Anne Hathaway, né, o filme Diário de uma Princesa é de 2001, então muitas pessoas cresceram com os filmes da atriz. Então eu vou falar um pouquinho a respeito da abertura de 77 milhões de dólares, que foi uma abertura bem acima do primeiro filme, mas o orçamento também foi bem acima. Mas eu vou fazer o comparativo dos dois filmes daqui a pouquinho. E no mercado internacional, o filme teve um resultado ainda melhor. O filme está explodindo aí no mercado internacional e ele já chega a 234 milhões de dólares no seu primeiro final de semana. Então, com praticamente 3 dias em cartaz, o filme já passa a ser lucrativo, ou pelo menos já está perto do ponto de equilíbrio, né, considerando que o estúdio não fica com todo o dinheiro. Obviamente é um filme da 20th Century Studios, que é a antiga Fox, mas agora é um filme que pertence à Disney. E como eu falei, essa foi uma das maiores aberturas do ano, mas não foi a maior, ela ficou na 4ª posição, perdendo para Super Mario, perdendo para o filme do Michael Jackson, perdendo para Devoradores de Estrelas, mas a 4ª posição é um resultado sensacional, né? Se a gente olhar os melhores resultados aí do ano, ficou à frente de Pânico 7, ficou à frente de Cara de Um, Focinho do Outro e também de Morros dos Ventos Uivantes. E o melhor de tudo isso pro filme é que eu tô falando somente do mercado norte-americano, sendo que, como eu disse, o filme teve uma performance melhor no mercado internacional. Né, o filme do Michael, por exemplo, tá tendo uma performance muito boa, mas o mercado internacional não tá sendo tão mais forte assim do que o mercado norte-americano. O filme tá fazendo mais ou menos meio a meio, mas eu vou trazer um comparativo também quando for falar do segundo colocado. E a gente avança para os filmes da Anne Hathaway. Eu comecei por ela. Obviamente a Meryl Streep é uma atriz mais condecorada, digamos assim, mas eu acho que muitas pessoas lembram, né, do filme pelas duas atrizes. Eu vou falar depois da Meryl Streep, porque eu acho que ela teve uma carreira muito mais extensa, né, que tem muito mais para falar. Eu comecei com o primeiro filme da Anne Hathaway, que foi justamente Diário de uma Princesa. Eu fiquei até surpreso, né, em ver que aquele foi o primeiro filme da atriz, porque ela já parecia ser uma atriz, né, de longa data. O filme custou 26 milhões de dólares e trouxe 165 milhões em 2001. Não dá para eu abordar todos os filmes da atriz aqui, mas eu dei um salto para 2008 com o filme Agente 86, que eu acho um filme muito bom, né? O filme é sensacional, é um filme com Steve Carell. Eu acho que é uma grande atuação da Anne Hathaway, uma atuação cômica, né? Apesar de várias das grandes atuações dela serem cômicas, ela também é uma atriz com uma carreira dramática muito boa, inclusive o Oscar que ela ganhou, né, dos Miseráveis, é uma atuação dramática sensacional. O filme custou 80 milhões de dólares e trouxe 230 milhões. Depois, Os Miseráveis, né, que eu já citei, que teve um orçamento de 61 milhões e um resultado de 442 milhões. Muitas pessoas não se lembram, né, quando falam de grandes sucessos, que Os Miseráveis realmente
Foi um filme gigantesco, fazendo quase $500 milhão, né? E muitas pessoas hoje falam mal do filme por causa dele ser cantado e etc. Principalmente por causa da atuação do Russell Crowe, né? Que ficou conhecida ali por ser uma atuação ruim em um musical, mas é um filme que eu gosto bastante e o resultado foi fenomenal. Depois a gente tem o filme do Estagiário, lá eu não me lembro exatamente o nome aqui no Brasil, eu sei que o nome mudou, né? Era The Intern, era o Estagiário, Um Senhor Estagiário, nem sei qual que é o nome oficial agora. O filme custou 35 milhões e fez 195 milhões, então ela tem uma química muito legal com o Robert De Niro também, óbvio que com a Meryl Streep, porque o filme foi um fenômeno, né? O Diabo Veste Prada. Depois, Oito Mulheres e um Segredo. Ela não é a principal, né? Se não me engano, a Cate Blanchett é a principal junto com a Sandra Bullock, mas ela é uma das principais ali. O filme custou 70 milhões e fez 297 milhões, para a gente ver como muitas narrativas são criadas ali às vezes. Esse filme, todo mundo fala que foi um fracasso gigantesco, mas o filme fez praticamente 4 vezes o seu orçamento, que não é um fracasso nem de longe. O filme foi lucrativo, né? Eu acho que eles estão fazendo mais alguma coisa dentro desse mundo. Eu acho que eles estão fazendo mais um filme até com os dois protagonistas, né? O George Clooney e o Brad Pitt. Eu não sei ainda qual vai ser a história. E aí eu coloquei aqui no final os dois filmes Diabo Veste Prada. O primeiro, que custou 35 milhões e fez 326 milhões. Então o filme fez 10 vezes o seu orçamento. Eu acho difícil que esse segundo filme faça isso. Mas, como eu disse, o filme já se pagou e já está tendo um resultado muito positivo. E agora vamos falar um pouquinho da Meryl Streep. Obviamente, eu tive que excluir muitos filmes, né, da atriz. Ela foi indicada, se não me engano, por atriz protagonista 16 vezes. Ela ganhou 2 vezes como protagonista e 1 vez como coadjuvante, mas ela foi indicada infinitas vezes. Se você olhar da década de 80 até o final da década de 90, ela teve acho que 11 indicações num período de 20 anos, mais ou menos, né? Eu posso estar enganado com relação a algum desses valores, mas é de longe a atriz, né, que eu acho que é reconhecida hoje como a melhor de todos os tempos. Eu comecei aqui com Kramer vs. Kramer, de 1979, que é um filme excelente com Dustin Hoffman, um filme bem emocionante sobre o divórcio ali dos dois, envolvendo a criança e tudo mais. O filme custou 8 milhões de dólares e fez 173 milhões de dólares. Então o filme fez praticamente 20 vezes o orçamento. Lá na década de 79, eu tenho quase certeza que esse filme foi um dos grandes filmes do ano. Depois eu coloquei A Escolha de Sofia. Então ela ganhou, se eu não me engano, como atriz coadjuvante, né, pelo Kramer vs. Kramer. Ganhou pela Escolha de Sofia. Eu acho que é isso mesmo, ganhou como atriz protagonista, né? O filme custou 9 milhões e fez 30 milhões, então não foi um sucesso absoluto. Depois eu tive que pular pelo menos uns 20 anos, porque senão não caberia aqui. Eu teria que fazer quase que aquele quadro do universo Marvel, né, para caber todos os filmes da Meryl Streep. Depois o filme Diabo Veste Prada, que eu já abordei. Mamma Mia, que eu acho que é o maior sucesso solo dela, mas é um sucesso maior do que o Diabo Veste Prada também. O filme fez 706 milhões de dólares no ano de 2008, então um resultado enorme, né, para um filme que é um musical. Óbvio que tem as músicas do ABBA, né? Tem muita música famosíssima, mas eu acho que foi uma surpresa gigantesca para todo mundo. Se eu não me engano, Mamma Mia nunca chegou à primeira posição. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre isso, posso estar enganado, que ele foi lançado simultâneo ali com o primeiro filme do Avatar e nunca chegou à primeira posição, e mesmo assim tem 706 milhões de dólares com um orçamento de 52. Depois teve o filme Julie e Julia, que ela faz um papel muito legal, bem diferente também, com a Amy Adams, né? Ela tá usando as receitas, né, para fazer um livro e etc. Usando o livro de receitas para cozinhar e tal. O filme custou 40 milhões, fez 126, então foi um sucesso relativo. Depois, Simplesmente Complicado, um filme que eu acho muito engraçado, né, com a Meryl Streep, com o Alec Baldwin e com o Steve Martin, né, que é um comediante também muito bom. O filme custou 75 milhões, fez 219 milhões de dólares. E depois o outro filme que a Meryl Streep venceu o Oscar, que é A Dama de Ferro. Eu me lembrava desse filme ter saído alguns anos atrás. Na minha cabeça era um filme de 2019, 2018. O filme foi lançado em 2011, né?
É um filme muito bom, mas por isso que eu não me lembro tanto assim dele, né? Porque eu assisti fazem 15 anos e o filme custou 13 milhões de dólares e fez 115 nas bilheterias. Então vocês veem que a Meryl Streep, apesar de não escolher papéis gigantescos, vocês veem pelo orçamento dos filmes, que são todos mais enxutos, e mesmo assim, praticamente todos os filmes com ela foram lucrativos. Eu acho que é uma atriz que leva o público, mesmo que não seja aquele público gigantesco, não são filmes que fizeram muito dinheiro, com exceção de Mamma Mia e O Diabo Veste Prada, mas eu acho que ela consegue ter um efeito muito positivo nas bilheterias. E finalmente o Diabo Veste Prada 2, que eu não vou nem abordar, porque eu já abordei anteriormente, eu vou atualizando esses quadros conforme as semanas forem passando. E aqui também o comparativo entre os dois filmes que eu já tinha mostrado de forma indireta. A abertura do primeiro filme foi de 27 milhões contra 77. Óbvio que tem toda a inflação, porque o primeiro filme teve um orçamento de 35 milhões e esse filme teve um orçamento de 100 milhões. É o tipo de filme que eu acho que seria justíssimo que a Anne Hathaway e a Meryl Streep tivessem recebido ali 15 milhões de dólares cada uma já para participar do filme, porque o filme sem elas não é absolutamente nada. Vocês imaginem fazer um Diabo Veste Prada 2 sem a Meryl Streep e sem a Anne Hathaway. E agora a gente avança para a segunda posição, que ficou o filme Michael, que obviamente é o filme do Michael Jackson. Ele teve uma queda bem positiva de 44%, não foi uma queda muito acentuada, o filme ainda trouxe 54 milhões de dólares, o que mostra que o boca a boca está sendo positivo, mesmo que não pareça tão claro que o filme vai bater a marca de 1 bilhão de dólares, o que parecia óbvio antes do lançamento do filme. Tava todo mundo falando que o filme ia trazer muito mais dinheiro, por exemplo, que Bohemian Rhapsody e etc. Mas o filme está tendo um apelo muito grande em território norte-americano, mas internacionalmente o filme não está tendo um resultado fenomenal, digamos assim. Eu até vou falar para vocês, ó, o filme está fazendo 44% do resultado em território americano e 56% fora dos Estados Unidos, que é positivo, é melhor do que se ele estivesse fazendo mais nos Estados Unidos do que fora, mas mostra que o filme pode não ter pernas tão longas assim. Óbvio que ele pode ter territórios ainda para estrear e etc. E o filme já chega a 423 milhões de dólares. Novamente, a performance nos Estados Unidos está sendo surreal, né? O filme já chega a quase 200 milhões de dólares por lá, mas vamos ver como é que ele vai ser daqui para frente ao redor do mundo, né? Eu torço para todos os filmes fazerem muito dinheiro, né? E a queda de 44% foi positiva, mesmo tendo um grande filme chegando, né? Não foi um segundo final de semana livre, como a gente costuma ver em algumas ocasiões. Não, a gente viu a chegada do Diabo Veste Prada 2, que, querendo ou não, concorre com o público, pelo menos em termos de idade, né? Vamos dizer, pessoas de 40, 50, 60 anos que gostariam de ver o filme Michael. São basicamente as mesmas pessoas que assistem um filme como Diabo Veste Prada. Então, mesmo com esse apelo, né, desse novo filme, o filme conseguiu se segurar muito bem, né? Tomara que seja um novo filme aí chegando próximo da marca de 1 bilhão de dólares, um filme da Lionsgate. E um ponto muito importante é que esse tipo de filme que envolve música costuma ter pernas muito longas. A gente viu o filme Rei do Show, né, com Hugh Jackman, com a Zendaya e etc., que teve pernas muito longas. Foi um filme incrível, né, em termos de performance. O próprio Bohemian Rhapsody, né, que é o filme do Queen, do Freddie Mercury, teve uma corrida sensacional, né? Ele caiu muito pouco e continuou trazendo muito dinheiro. Parecia em determinado momento que bateria também a marca de 1 bilhão de dólares, mesmo que ele não tenha conseguido chegar até essa marca, ficou ali em torno de 910, se eu não me engano. Mas a tendência desse filme é quando ele chegar ali na casa de 30 milhões, ele fazer 30, depois 25, depois 20, depois 18, né? E que as quedas sejam muito pequenas, porque quando tem música envolvida, né, a tendência é que as pessoas queiram assistir o filme várias e várias vezes, e se você é um fã, né, do Michael Jackson, com certeza você vai querer assistir mais de uma vez, né, para cantar junto e etc. E o resultado do final de semana passado para esse foi de 206 milhões de dólares. O filme tinha feito 217 na primeira semana, né, como eu tinha falado para vocês, e agora ele chegou a 423 milhões. Então 423 é um resultado muito bom em somente 2 finais de semana. Novamente, não sei se é o resultado ideal para o filme que tinha pretensões ali de bater 1 bilhão. Lembrando que o orçamento do filme é muito grande também, mas o filme já é um sucesso, o filme já se pagou de longe. O Michael Jackson, se não me engano, está em segundo lugar no Spotify,
né? Então retornou com tudo. Isso aconteceu também com Queen, eu não lembro se ele chegou à segunda posição, mas disparou ali nas listas, né? Bohemian Rhapsody voltou inclusive à primeira posição. E a gente tá vendo um efeito semelhante agora com o Michael Jackson, que é uma figura no mercado norte-americano muito maior. Aqui eu tenho as biografias musicais. Muitos de vocês mandaram várias outras, né, no meu vídeo passado, mas eu deixei bem claro para vocês, não tem como abordar todas as biografias musicais, porque praticamente todo ano tem biografia nova chegando. Então aqui eu coloquei do Michael Jackson, do Queen, né, do Freddie Mercury, do Elvis Presley, do NWA, né, que é o Straight Outta Compton, do Rocketman, né, que é do Elton John, Walk the Line, que é do Johnny Cash, One Love, do Bob Marley, um completo desconhecido do... Nossa, me fugiu o nome dele agora. Do Bob Dylan, puta, sumiu o nome. Do Bob Dylan e o filme do Bruce Springsteen. Então eu coloquei aqui, né, alguns das maiores figuras. Eu sei que tem mais, né? Não tô falando aqui que eu coloquei todos. Muitas pessoas mandaram outros, como eu disse, mas não dá para eu colocar também 50 filmes aqui. E aqui as cinebiografias com as maiores aberturas, né? Começando pelo filme do Michael, que abriu com 97 milhões. Oppenheimer abriu com 82 milhões. O filme do Freddie Mercury, né? Bohemian Rhapsody, abriu com 51 milhões. O Sniper Americano abriu com 89 milhões, mas entre aspas, por isso que eu não coloquei aqui na segunda posição, porque não foi o final de semana de abertura. E o Rei do Show abriu com 8,8, lembrando que o Rei do Show eu não considero uma biografia, né? O filme trata pessoas reais, mas eu não acho que é uma história muito biográfica. Então, final de semana super satisfatório, né, do filme do Michael. Vamos ver como vai ser daqui pra frente. Eu acho que ainda existe uma possibilidade dele atingir a marca de 1 bilhão, mas não parece tão provável assim. Então a gente avança para a terceira posição, que ficou o filme Super Mario Galaxy. O filme trouxe mais 12,1 milhões de dólares, caindo 41%, um resultado muito bom. E a mesma questão, né, que eu tô falando a respeito do Michael, a gente pode falar de Super Mario. O filme ainda não chegou aos 900 milhões, lembrando que o primeiro filme fez quase 1,4 bilhão. Então o filme começou com 372, que foi quase em pé de igualdade com o primeiro, aí despencou, né, em relação com o seu antecessor, 628, 747, 831 e agora 894. Então ele não ultrapassou nas últimas 2 semanas a casa dos 800 milhões. Ele vai ter que continuar por algum tempo para conseguir, só que logo logo ele já está em VOD, se não me engano já até está em VOD, né, porque a Universal fez uma janela um pouco menor, né, então eu não sei quanto mais de fôlego esse filme tem se ele já está chegando nas plataformas digitais. Aqui eu coloquei as maiores aberturas de animações, se vocês quiserem, deem uma pausa aí, eu não vou ficar mostrando todos os quadros de novo, porque eu trouxe alguns quadros, né, para o filme Diabo Veste Prada, não quero que o vídeo fique muito longo. E nesse filme, no quinto final de semana, ele trouxe 12 milhões, então ele conseguiu equilibrar um pouquinho mais com o seu antecessor, que fez 18 milhões no mesmo final de semana, então 18-12 não é uma surra tão grande quanto ele vinha tomando nos finais de semana anteriores. No último, por exemplo, foi 40-21, então 18-12. Eu acho que mostra que esse filme tem a tendência de equilibrar, né, com o seu antecessor, mesmo que ele não vá chegar ao mesmo resultado. E aqui vocês podem olhar o comparativo com os outros filmes animados também. E como eu falei para vocês, aqui só para manter, né, o comparativo entre os dois filmes, o filme 894 milhões ainda está quase 500 milhões de dólares atrás do resultado do primeiro Super Mario. Na quarta posição ficou Devoradores de Estrelas. O filme trouxe mais 8,5 milhões de dólares, caindo 33%. Esse filme não teve nenhuma queda ruim até o momento. E o filme trouxe mais 25 milhões, então mostra que ele não vai passar da casa dos 700 milhões, por exemplo, porque ele está com 638. Então, para ele trazer mais 20, depois mais 15, depois mais 10, dificilmente vai ultrapassar a marca dos 700. Então, ele não deve bater nem Interestelar, nem Gravidade, apesar de já ter batido Perdido em Marte, que seria seu irmão ali, que custou um pouco menos. E aqui, só para manter vocês inteirados, né, os filmes do Ryan Gosling, eu incluí o filme da Barbie, né, que muitos de vocês pediram no vídeo anterior. Pô, por que você não falou do filme da Barbie? Eu coloquei aqui, é que no primeiro vídeo eu tinha um filme da Margot Robbie, então não fazia muito sentido eu colocar a Barbie em 2 comparativos, mas tá aqui
O filme fez 1,4 bilhão de dólares. Então aqui tem basicamente os grandes filmes aí da carreira do Ryan Gosling agora, incluindo o filme da Barbie. E aqui os filmes do Lorde e do Miller, começando lá por Tá Chovendo Hambúrguer, depois Anjos da Lei, né, o filme do Jonah Hill com o Channing Tatum, um dos filmes que eu acho que já deveria ter se tornado uma trilogia. Eu não sei se é por causa do Jonah Hill, se é por causa do Channing Tatum, tá sempre envolvido naqueles filmes que ficam no limbo, né, como aconteceu no universo Marvel, mas eu acho que eles deveriam sim, os dois atores são relativamente novos ainda, eles deveriam dar sequência para essa trilogia. Não sei se o Lord e o Miller, né, estão muito ocupados aí com esses projetos maiores, mas eu acho que é um filme que com certeza merecia mais uma sequência. E o Devoradores de Estrelas e o filme do Lego, né, também, eu diria que não tem nenhum filme ruim na filmografia desses diretores. E fechando a quinta posição ficou o filme Rokun, ou O Pesadelo da Bruxa aqui no Brasil, é do Damian McCarthy, que é um diretor que, sinceramente, os filmes dele parecem ser bem, né, assustadores, digamos assim. Ele fez um filme lá em 2020, eu vou até olhar o título deles aqui, ó, o filme O Alerta, ou Caveat. O filme não tem abertura, porque ele fez somente 78 mil dólares nas bilheterias. Então, um filme que provavelmente não tinha pretensão de sair nas salas de cinema, e de fato não saiu. Depois, Objetos Escuros, de 2024, o filme fez 1,8 milhão somente, e agora ele conseguiu a primeira grande oportunidade com a Neon, né, que é uma empresa muito legal ali, junto com a 24, que ajudam bastante esses diretores novos. Então a gente vê que é um diretor que conseguiu conquistar o seu espaço. Os 3 filmes dele têm notas altíssimas, foram extremamente bem recebidos. E esse filme, Rokun, é estrelado pelo Adam Scott, que é um cara que eu gosto demais. Ele fez Parks and Recreation, ele fez Step Brothers lá, né, o filme com o John C. Reilly e o Will Ferrell, que é um filme muito bom. Ele fez agora a série Ruptura do Apple TV Plus. Então, eu fiquei bem animado para assistir esse filme, mesmo que eu não assista, né, filmes de terror com tanta frequência, mas por causa da presença do Adam Scott, eu tô bem animado para assistir. Mas não vou ver, não. E agora vamos falar do filme O Drama, que continua trazendo dinheiro, chegou a 115 milhões de dólares, contra, né, eu coloquei aqui um comparativo de outros filmes da A24, eu diria que é um dos filmes que muitos executivos prefeririam, né? Por exemplo, foi criado aquela rivalidade do Marty Supreme por causa da Zendaya, né, e etc. Um tá no filme O Drama, o outro tá no Marty Supreme. Eu acho que muitos executivos prefeririam o resultado do filme O Drama, que custou 28 milhões e fez 115 milhões, do que do filme Marty Supreme, que custou 70 milhões e fez 179. Então o filme custou quase 3 vezes mais e não trouxe esse mesmo resultado de volta. Mas, de qualquer forma, os dois filmes podem ser considerados sucessos. E aqui, se vocês quiserem pausar os filmes da Zendaya e os filmes do Robert Pattinson, mas como eu já falei em vários vídeos anteriores, não tem por que ficar mostrando toda vez. O filme também que não avançou nem um pouco foi Cara de Um, Focinho do Outro. Avançou somente 1 milhão de dólares. Se não me engano, eu vou até checar aqui, eu acho que ele saiu do top 10. Ele tá na 11ª posição. E só finalizando o top 10 aqui no final do vídeo, Animal Farm, né, que é o filme da Fazenda... Esqueci, como é que é o nome daquele livro? Animal Farm, que você leu uma época? Revolução dos Bichos, Revolução dos Bichos. Saiu o filme da Revolução dos Bichos, dirigido pelo Andy Serkis, né, que está dirigindo agora um filme do Senhor dos Anéis. O filme não teve uma receptividade boa, é um filme da Angel Studios. O filme fez 3,4 milhões de dólares. Depois o filme Deepwater, que fez 2,1 milhões. E um filme baseado em um anime que tem o nome mais bizarro de todos, que em tradução livre aí para português seria Aquela Vez que Eu Reencarnei como um Slime. Eu não sei se seria esse o título, mas o filme fez 1 milhão de dólares também. É um filme da Sony, em parceria lá com a Crunchyroll. E na 10ª posição, o filme O Drama. Então, vamos avançar rapidamente para o final de semana passado. Aqui no Brasil, o filme do Michael Jackson teve a maior abertura do ano, com 30 milhões de reais. Super Mario, 6,1. Devoradores de Estrelas, 2,2. A Maldição da Múmia, 2,1. E O Drama, 1,7. O top 5 no ano, a gente já viu o Michael saltando para a 2ª posição. Então a gente tem Super Mario Galaxy com 81 milhões de reais. O filme do Michael com 49, com certeza vai se tornar o filme mais assistido desse ano até o momento.
Depois Devoradores de Estrelas, 46, Pânico 7, 34 e Cara de um Focinho do Outro, 28. No mercado norte-americano, a gente tem Super Mario Galaxy, 402, Devoradores de Estrelas, Michael, Cara de um Focinho do Outro e Pânico 7. E no mercado global, a gente ainda tem Super Mario Galaxy na primeira posição, Pegasus 3 com 641 milhões, Devoradores de Estrelas 638, o filme do Michael 423 e o filme Cara de um Focinho do Outro com 370 milhões. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acharam da continuidade do filme do Michael Jackson, do resultado de 423 em 2 finais de semana e o que vocês acharam da estreia do Diabo Veste Prada 2. Qual desses filmes vocês pretendem assistir nas salas de cinema e por quê? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.